Bom, eu já coloquei a primeira parte, já está lá no, na plataforma, tá? Deixa eu só. Pronto. A primeira parte do vídeo já está lá na plataforma. É, compartilhei lá no YouTube também. E, e agora a gente vai passar para essa segunda parte. Segunda parte que é uma partezinha, vamos dizer assim, bem pesadinha. Eu achei muito importante compartilhar essa aula. Quando eu acabei a aula, eu fiquei pensando, né? Muitas pessoas, ou vamos dizer, sei lá, maioria dos seres humanos, não sabe das coisas, da realidade dos fatos, e principalmente quando se trata de doenças mentais, principalmente quando a gente está falando de saúde mental. E a gente está estudando aqui a história da doença mental na formação das terapeutas das emoções. Mas aí você vai percebendo que essas pessoas que foram colocadas ali naquele manicômio, e o que a gente vai ver daqui para frente na aula, elas não eram exatamente pessoas loucas, né? Mas eram pessoas que o mundo rotulou como louca. E a história da saúde mental é uma história muito complicada, porque você vê, nós estamos em 2024. Em 2023, estava acontecendo ainda uma discussão sobre a reforma psiquiátrica e tarará. Então, não é uma coisa resolvida e ponto. Pronto, acabou. Não, não é. Então vamos lá. Deixa eu ver aonde que eu parei. Eu acho que essa telinha aqui eu compartilhei com vocês até aqui, não foi? No século XVIII nasce um novo conceito ali sobre a saúde mental com o Dr. Felipe Pinel. Não foi isso? Até aí a gente falou. E aí a gente entra na segunda parte da história da saúde mental. A gente entra agora. Então a gente falou sobre a Idade Média e a gente falou sobre a Idade Antiga. E a gente vai continuar daqui para frente, tá? Então, só para a gente fazer aqui um pequeno resumo, quando a gente falou ali da Idade Média, a gente está falando das que começou a haver esse movimento em direção à loucura e que era, né, um movimento influenciado pelo sobrenatural. Então, as pessoas que supostamente eram as loucas eram até bem vistas, elas eram consultadas, elas eram respeitadas. E aí isso foi mudando. Tudo bem até aqui. Isso vocês entenderam. Então, existia uma associação com o sobrenatural, mas uma associação com o sobrenatural para uma coisa boa, né? Uma pessoa superdotada, uma pessoa que carrega ali eh, algo especial. Ela ouve vozes que a gente não ouve. Ela vê coisas que a gente não vê. Então, tinha ali um quê dessa coisa especial quando a gente está falando ali da Idade Média. Então, essa associação com o sobrenatural. A loucura muitas vezes estava associada à possessão demoníaca. E aí, quando essa associação começa a se dar com a coisa maligna, é o que vai acontecer a interferência da igreja que a gente falou na primeira parte. Mas por que que isso é, foi associada a algo demoníaco? Foi associado a algo demoníaco porque
era como se fosse o divino punindo aquelas pessoas. Então é um castigo. Por isso, elas eram possuídas por algo ruim, né? Então, o homossexual, ele era visto como uma pessoa que foi castigado. Ele foi castigado. Por isso que ele nasceu assim. É um castigo de Deus. E essas pessoas eram colocadas em manicômios. Então, essa abordagem e essa forma de olhar para o sujeito e condenar o seu comportamento era a forma que eu tinha para colocar ali um rótulo de louco. Então, eu coloco esse rótulo de maluco, de endemoniado, tiro ele daqui, limpo e faço uma limpeza. Tanto que a gente vai ver já já que em um momento, né, o Brasil carrega um título do Holocausto Brasileiro, a gente vai falar sobre isso, por causa dessa questão psiquiátrica. E aí eles tinham que punir essas pessoas. E puniam essas pessoas colocando nesses lugares que começa, né, na Idade Média com a Santa Casa de Misericórdia, que a gente falou no primeiro vídeo, que de santa não era, não tinha nada de santo, né? Mas é, para poder tratar dessas pessoas, curar, entre aspas, essas doenças, né? Para tratar dessa condição, para tratar, para fazer ali um exorcismo. Algumas pessoas passavam por um processo de uma peregrinação em locais sagrados. E se a gente olhar para essa frase que eu acabei de falar, peregrinação em locais sagrados, existe até hoje. Isso existe até hoje. Isso não é uma coisa assim, nossa, nunca ouvi falar nisso. Isso existe até hoje. Então, ou você isolava as pessoas ou você castigava as pessoas. As pessoas consideradas loucas, elas eram muitas vezes, na maioria das vezes, isoladas da sociedade. E aqui eu quero abrir um parênteses, chaves, colchete, estrelinhas, seja lá o que for, para deixar aqui a minha voz dizer bem em alto e bom som, para vocês que estão se tornando terapeutas das emoções, mas para todos que vierem ouvir isso. Cuidado, porque toda vez que você for uma pessoa diferente, vão querer te isolar, vão querer te calar, vão querer te eliminar, porque você não é uma pessoa bem vista, persona não grata. Uma pessoa que não é bem. Não, isso aí, ó, toda vez que ela chega, ela quer revolucionar. Eu já contei uma história para vocês faz muito tempo. Não vou contar aqui agora porque é uma história longa. Depois vocês me cobram, eu conto novamente. Mas de um projeto que eu participei, de uma coisa que eu entrei e falei, não, vamos fazer, começamos a fazer, e peguei, e ninguém queria fazer, era numa instituição religiosa, ninguém queria fazer, eu falei, vamos fazer, eu comecei a trabalhar naquilo, trabalhar, e assim, nossa, quanta gente contra, muita gente contra, mas eu meti as caras e fui, e eu não sou uma pessoa de desistir, quando eu quero alguma coisa, eu vou, principalmente sabendo que vai ser uma coisa boa. Resumo da história, que é uma história longa, depois eu conto isso para vocês em um outro momento. É, no final das contas, eles me baniram, me cortaram, me isolaram. Só não me botaram num hospício porque não tinha, porque senão iam me colocar. Só não me botaram dentro de uma sala fechada e falaram, ah, ela está doente, e me deram uma injeção na veia.
de Lexotan com Rivotril e etc e tal, para que eu não falasse mais, para que eu não fizesse mais nada, porque eles não tinham como, porque já estava ali mais de 200 pessoas vendo o evento acontecer e ser um sucesso. E depois eles me chamaram e falaram: Ah, foi muito bom, foi tudo maravilhoso, mas nós achamos melhor te dar uma folga, você está muito cansada. Falei: Folga? Mas não estou pedindo folga. Eles me tiraram da frente da coisa porque a coisa foi um sucesso. E era uma mulher que decidiu pegar aquilo ali e fazer, que estava parado, que homem nenhum fazia. Então, muito cuidado, aspas, colchetes, estrelinhas, o que você quiser. Se você é uma pessoa que está se destacando no que você vem fazendo, você vai incomodar. Então, você vai precisar ser isolado ou isolada. Ou então vão te colocar para pagar alguma penitência. E nessa época aqui, existiam essas questões, né, de isolamento ou então de pagar penitências. Mas tinha também um caráter de reclusão e era como um tratamento terapêutico pagar promessas. Lembra, gente? Até hoje existe isso. Mas antigamente era muito. As pessoas tinham que pagar a promessa. Vocês lembram disso? Ah, eu fiz uma promessa. Ah, eu tenho que caminhar e tarará. E com isso, existiu várias caminhadas aí que ficaram famosas, como a caminhada de. Esqueci o nome. Eu vou lembrar já já, não sei o que é lá de Compostela. Enfim, eu tenho Santiago, Santiago de Compostela. isso, Santiago de Compostela, a foto está aí. É uma distância aproximadamente de 600 quilômetros, com duração de 25 dias. O percurso é feito quase que todo no país, chegando até outro país que é a Espanha, após Valença. Não existem albergues como os encontrados nas ruas da Espanha. Não existe. Então as pessoas vão caminhando e dormem pelo caminho e vão montando barraca e vão ficando por ali. Por quê? Porque é uma forma de. Eles estão buscando o quê? Buscando o que vocês começaram a buscar, um autoconhecimento, um entender. Eu preciso entender o que está acontecendo comigo, o que eu tenho. Será que eu estou maluca? Será que sou louco, né? Eu preciso me punir. Mas isso, gente, existiu ou ainda existe, tá? Estrelinhas aí. Por quê? Porque ainda existe. E a gente sabe disso. Por exemplo, os muçulmanos também fazem a mesma coisa. Eu peguei essa reportagem para mostrar para vocês. 7.000 quilômetros a pé para realizar o sonho de orar em Meca. Meca é um lugar, para quem não sabe, aonde todo muçulmano precisa ir pelo menos uma vez na vida. Senão ele não é muçulmano. Não sei se vocês sabem disso. Mas se a pessoa se diz muçulmana, tem três coisas que ela tem que fazer. E uma delas é essa. Ela tem que ir a Meca, pelo menos uma vez na vida. É, isso seria, então, uma forma de punição? Então, se eu não for, eu não posso praticar essa religião. Eu tenho que pagar essa penitência, eu tenho que pagar essa promessa. Então, começa a envolver aí doença mental, problemas mentais, e aqui eu vou colocar todos, todos. Por quê? Porque o CID-10 só cresce. Porque o outro está aqui, o DSM-5 só cresce, que é o livro lá de transtornos de doenças mentais. Só cresce, cresce, cresce e vai continuar crescendo. Porque tudo é um transtorno.
E cada dia que passa, mais transtornos estão sendo nominados, né? Daqui a pouco vão colocar assim, ó, pessoa que come batata frita todo dia tem um transtorno do Fritz. Que transtorno é esse, gente? Nunca ouvi falar nisso. Nunca ouviu falar, não? Menina, é gravíssimo. A pessoa que todo dia tem que comer uma batata frita, ela tem o transtorno do Fritz. Que isso, gente? É desse nível, sabe? As coisas não estão melhorando, as coisas estão piorando. Por quê? Quanto mais eu coloco as pessoas dentro de um rótulo de uma doença, é TDAH, é transtorno obsessivo compulsivo, é TEPT, transtorno de ansiedade generalizada, TAG, transtorno de estresse pós-traumático, e é tudo. Entendeu? Tem transtorno do namoro com homem feio. Ela tem um transtorno, porque ela só namora homem feio, menina. Ela desenvolveu esse transtorno. Consegue namorar um homem bonito. Tudo agora vai ser uma doença, entendeu? Transtorno de tudo. Tudo é uma doença. Então, existe alguma coisa por trás de tudo isso que, na minha visão, na minha humilde visão, na minha humilde opinião, com mais de 20 anos como psicóloga clínica, o que que eu vejo? Há também um interesse financeiro, um interesse político de adoecer as pessoas e não de libertá-las. Se eu te dou alta, se você é minha paciente e você me paga lá, eu nem vou colocar o preço da minha consulta, tá? Porque não é uma das mais baratas. Mas vamos colocar lá, se você me paga R$ 1.000 por mês de consulta, R$ 1.000. Também não é barato, né? Mas vamos dizer, você me paga R$ 1.000 por mês. Joãozinho, Mariazinha, não sei o que, eu tenho 10, tenho 20 pessoas, 20 pacientes, me pagando R$ 1.000, eu vou dar alta para eles, por quê? Para me ganhar 19, 18, 15, 10? Não, vou continuar ganhando meus 20.000. Eu estou dizendo que isso acontece, todo mundo é assim. Não, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que há um interesse social, político, financeiro, e isso é real, isso é um fato. E por isso que é uma coisa que, assim, me traz muito incômodo, muito. Ver uma pessoa por anos num processo terapêutico. Ah, eu faço terapia há 10 anos. Que é isso? Já comprou um apartamento, mas não conseguiu se libertar de um problema? Eu me lembro de uma aluna que ela foi aluna do mapeamento, depois ela fez até o masterclass. Fugiu o nome dela aqui agora, ela é médica. E aí ela falou: o que eu mais achei engraçado é que eu passei um ano na terapia falando de um problema, que foi a situação do meu marido que me traiu. Então eu só falava daquilo. E quando eu entrei no teu curso, aquilo fez assim na minha cabeça. "Pff, caramba, de mim mesmo eu não falei nada. Eu não cuidei de mim. Só daquele probleminha que me causou, que me fizeram. E eu fiquei pegada naquilo ali pro resto da vida. Então, esse interesse, ou é por incapacidade profissional, que o profissional não consegue libertar aquela pessoa, trabalhar aquela pessoa e, ó, você tá pronta para a vida, minha filha. Bora. Bora que a fila tá grande aqui fora. Vambora. Vamos fazer outra coisa. Vamos viver. Ou existe ou uma incapacidade profissional ou um interesse social. E esse interesse sempre houve nas grandes sociedades, né? Então, você veja bem, faz lá a caminhada de Santiago de Compostela. Cara, 600 quilômetros. Menina,
Se falasse para mim, vai que você vai perder 50 quilos, eu não ia. Enfim, muito bem. Então, esses tratamentos, essas situações sempre aconteceram, sempre existiu. E aí, o tratamento médico que nós conhecemos, que nós conhecemos hoje, algumas medicações, ele era inexistente. Não existia. Simples assim. Muitas vezes, essas práticas incluíam rituais religiosos para poder amenizar essas situações. Então, era uma coisa muito comum, banho de ervas. Quem aqui já ouviu falar nisso, gente? Pessoa tá com não sei o que lá, banho de erva. É, minha avó tinha um negócio, como é que é o nome? É, ai, meu Deus. Garrafada, garrafada. Mandava fazer. Não, eu vou encomendar uma garrafada. Aí vinha aquela garrafada. Não era ruim o gosto, não, entendeu? Porque tinha vinho, tinha não sei o quê. Aí botava um monte de troço ali dentro. E aí a gente tomava aquilo achando que aquilo era um remédio. E aí você toma aquilo, tomou garrafada, se fortaleceu, era gema de ovo, reza de novena, exatamente, né? Então a pessoa está muito ansiosa, está roendo unha, está com a espinhela caída, né? Tinha essas coisas todas, né? Me lembro que a minha avó foi da Umbanda, né? E aí a mãe de santo dela ia lá em casa, pegava a gente por aqui assim, ó. Gente, agora que me veio isso à cabeça. Será que foi isso que já foi dando uns problemas ali na minha coluna? Que eu tô cheia de parafuso, né? Será que foi isso, gente? Agora que eu me lembrei aqui. Será que tem alguma coisa a ver? Rezaram tanto a espinhela caída que a espinhela acabou caindo. A espinhela que estava direita acabou quebrando. Mas enfim, puxava a gente assim pelas costas, menina, virava assim, sabe, costa com costa, e abaixava assim, aí a gente virava o corpo assim, as coisas, sabe? Era defumador, era banho com água de saião, sumo de saião para não sei o quê. Mas tudo tinha um negócio. Então você imagina na saúde mental, entendeu? É passe, é reza, é novena, é sobe, vai fazer caminhada, vai fazer isso, vai fazer não sei o quê. Era muita coisa, não era pouca, não. E os papéis sociais, em alguns casos, né? Quando a pessoa era considerada louca, ela era tolerada na sociedade, assumindo um papel de tolo, de bobo da corte, sabe? É o bobinho, é o bobo da corte. Deixa ele, tá? Ficava assim, sabe? Uma coisa assim, de menosprezando a pessoa. O autismo, por exemplo, era um negócio assim, as crianças eram consideradas doentes mentais. Uma criança autista. Síndrome de Down, então, que já tem, né, aquelas diferenças na face, ali é doente perigoso. Né? A criança com síndrome de Down era doente perigosa. A minha avó tinha um sobrinho neto, né? Que era lá, neto da tia Porfíria. Olha só, que a gente lembra dos nomes, né? O neto da tia Porfíria, eu não lembro do nome dele. Então eu lembro que ele era assim. Ele tinha um tamanho assim um pouco maior que a Manuela. Ele era gordinho, mas ele nunca passou desse tamanho, sabe? Ele era baixinho, né, para a idade, já era um adulto, mas aquele rostinho assim de síndrome de Down, andava sempre assim com a cabecinha baixa e a gente morria de medo dele. Por quê? Minha avó saía de casa, minha avó já botando medo na gente. Cuidado com ele. Não mexe com ele, que ele é perigoso. Se ele vier para perto de vocês, vocês correm para cá, porque ele é perigoso. Gente, ele só tinha síndrome de Down. Ele nunca fez nada, mas ele não falava direito.
Por quê? Porque também nunca levaram para uma escola, nunca tiveram paciência para ensinar, entendeu? É doente, é maluco, perigoso. Por quê? Os doentes mentais, que nem era o caso dessa criança, elas eram consideradas loucos, né? Doente mental é perigoso, é louco, perigoso. Então, a gente vai vendo assim o tamanho da ignorância, né? O tamanho da ignorância, porque é ignorância. Então, como não existiam essas coisas, né? As pessoas acreditavam que até se tocasse numa pessoa dessa era perigoso. Mas antes, quando a gente falou lá da Idade Média, se você tocasse numa pessoa dessa, você era abençoada, porque você teve essa oportunidade. E depois isso passou a ser. Hoje a gente fala que são o quê? Crianças especiais. Será que esse especial aí veio da onde, gente? Já existiu isso. Na Idade Média, eles eram muito mais que especiais. Eles eram respeitados, eles eram separados, eles eram ouvidos. Depois, a gente entra na Idade Antiga, aonde eles passam a ser perigosos, né? Na Grécia Antiga, a loucura, muitas vezes, era vista sobre um prisma espiritual. Aí a coisa mudou. Ou uma questão religiosa, como a gente venha falando. Mas essa tentativa que eles tinham, né, de compreender, ela não era nunca abarcada assim de uma forma, pô, agora entendemos. E até hoje, gente, até hoje, vamos caminhar e vocês vão ver isso, tá? Então, existiu ali também, na Grécia Antiga, a gente já falou, o humorismo, né? Que foi a teoria dos humores de Hipócrates, que a gente falou na primeira aula, tá? E como a gente decidiu compartilhar a aula aqui com o público, então se você não viu a primeira aula, você volta lá e assiste a primeira aula, que depois a gente vai tirar do ar. Porque isso não é uma aula que eu acho que de interesse geral de todo mundo, né? Deveria ser, mas infelizmente não é. Então, aquela aula que a gente falou sobre a questão de Hipócrates, da onde vem a questão ali do desequilíbrio dos humores, tá? Quando ele vai estudar sobre o sangue, sobre a fleuma, sobre a bile negra, a bile amarela, que a gente falou na outra aula. E aí, da onde vem o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático, que hoje já caiu por terra, mas as pessoas continuam falando. Vamos deixar abaixo. Segue o baile. Então, tudo isso causava diferentes doenças físicas e mentais. Até hoje, né? Ah, mas sabe por quê? Porque fulano é colérico. Ah, bebê, mas era sanguínea, né? E aí? Depois de tudo que vocês já sabem, o que que vocês me dizem? É porque é colérico, é porque é sanguíneo, ou é porque não tem vergonha na cara, ou é porque não tomou as rédeas da sua vida, ou é porque continua lá no lugar de vítima, ou é porque a pessoa não quer assumir suas responsabilidades, a pessoa não tem nenhum autoconhecimento, sofreu, foi abusada na infância, foi abandonada, foi estuprada, tem outras coisas aí. Não é porque é colérico, sanguíneo, fleumático, não é nada disso. Quem é que me garante isso? Então, eu eu tenho que passar para vocês, se vocês são meus alunos, eu tenho que passar para vocês o que tudo que eu aprendi até aqui e a minha interpretação sobre tudo isso. Eu acredito que tudo isso que vocês estão vivendo e tudo que a gente vai viver daqui para frente, vocês vão vivenciar o topo da pirâmide da saúde mental, que será a
transformação pelo conhecimento psicológico. Quando a gente entende, quando a gente aprende sobre os nossos problemas, a gente, primeira coisa, a gente passa a não replicar esses problemas. Então você apanhou igual um cachorro quando você era criança, hoje você bate no seu filho da mesma forma? Depois que você tem esse conhecimento aqui, não. Mas enquanto você não tem, sim, você está batendo. E aí, muitas pessoas vão dizer o seguinte: presta atenção que isso é grave. Eu não queria bater. Quando eu vejo, eu já bati. Eu não queria fazer. Quando eu vejo, eu já fiz. Entendeu? Então, o que eu acredito é que uma mudança de mentalidade vai mudar as gerações. Uma mudança de visão de vida, de comportamento, de atitudes, de decisões, vai mudar gerações. E nós precisamos mudar as nossas atitudes, precisamos mudar o nosso comportamento para ter resultados diferentes na vida. E quando a gente está falando desse assunto que é tão importante, que é tão relevante e que não é nada neutro como saúde mental, a gente está falando da gente também. Porque nós temos problemas, nós temos nossas questões, mas nós estamos salvos, entre aspas, né? Porque quem está salvo, né? Salvo de quê, como e quando? Mas salvos aqui, vocês entenderam, né? Salvos de uma sociedade hipócrita, salvos de amigos falsos, salvos de caminhos errados, salvos de falsas ilusões. Ah, como perguntas que eu respondo diariamente. Namoro há 7 anos, mas ele acredita que ainda não é o tempo de casar. O que que você acha? Minha vontade é já de sair, né, atacando, mas eu respiro fundo 3 vezes, falo, eu acho, querida, que você deveria cuidar da sua saúde, deveria cuidar de você, né? Mas se você tiver um revólver, você pega, dá um tiro nele, na brincadeira. É que dá vontade, dá, né? Enfim. Então, eu acredito que é essa transformação de mente, de pensamento, é que vai nos libertar das doenças mentais. As doenças mentais nada mais são do que problemas que a gente vai engolindo, que a gente vai sucumbindo e que vai nos adoecendo, né? O que que é ansiedade? O que que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que o excesso de preocupação com o futuro. E por que que a gente tem esse excesso de preocupação com o futuro? Porque os nossos olhos não param. E a gente está ali olhando tudo, querendo saber tudo, tá? E pensando, mas e se nada, menino, tu vai morrer semana que vem. Tu nem sabe disso. E aí, acabou. Mas isso a gente não pensa. Porque pensar nisso é complicado. Pensar nisso é doloroso. Pensar nisso vai me fazer refletir. E as pessoas não querem refletir. Mas, enfim, então a gente tem ali Hipócrates falando sobre essa questão aí, que a gente explicou um pouquinho mais no primeiro episódio dessa aula. E vocês têm lá no Masterclass a aula que eu dou sobre comportamento, sobre temperamentos, etc. e tal. Aí a gente tem Dionísio, que também vai falar sobre as questões culturais. Dionísio era um deus grego. E ele vai dizer que ele vai falar sobre a alegria, porque Dionísio ele estava associado ao vinho, né? Era um deus associado ao vinho, à alegria, à festa, ao êxtase. E os seus seguidores estavam sempre nesse lugar de festa,
transe de alegria, de frenesi, né? A palavra antiga, frenesi. Minha avó falava muito isso. Ah, fulano está sempre nesse frenesi, esse estado de alegria, sempre, e que poderia ser comparado à loucura. Então, uma pessoa que está sempre rindo, que está sempre muito alegre, que está sempre muito eufórica, naquela época também era muito mal vista. Por quê? Porque, inclusive, a gente já falou disso em outras aulas, as pessoas não podiam nem rir. Tá rindo de quê? Muito riso, pouco siso. Para de rir. Você tá rindo de quê? A gente não ri à toa, porque rir era um negócio assim de maluco. Não se ri. Se você pegar fotos de 1930, 1920, 1940, 50, você não vê ninguém rindo nas fotos, todo mundo assim, ó. Aquelas caras de múmia. A foto preto e branca, todo mundo com aquelas caras. A mulher com a cara de ruim, né? Ninguém tá rindo. Por quê? Porque rir é coisa de maluco. Você tá rindo de quê? Não tem motivo para rir. Não tem motivo para ter alegria. Quando hoje a gente sabe que alegria é uma emoção normal. Nós temos 5 emoções e elas pertencem à constituição humana. Todo mundo tem alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, surpresa. Todo mundo tem isso. E ninguém pode tirar isso da gente. Mas não era assim que era visto. Não era assim que era falado, não era assim que era pensado. Enfim, Dionísio, obviamente, foi um deus grego aí, é, que ficou associado também ali a um pouco de loucura. Aí tinha também nessa época, a gente está falando um pouquinho ali perto dos filósofos, né? Os oráculos dos profetas. E as pessoas que acreditavam nesses profetas, que acreditavam nisso, elas estavam se comunicando, né, com mensagens, com as mensagens dos deuses. E essas mensagens e essas pessoas que se comunicavam, elas entravam em estado de transe. Se a gente olhar para os dias de hoje e olhar para igrejas, por exemplo, as pessoas estão entrando em estado de transe. Mas se você for na Índia, as pessoas que estão meditando, elas também estão entrando em estado de transe. Nós podemos entrar em estado de transe aqui e agora, dando essa aula, gravando essa videoaula. A gente pode fazer isso, né? Existem técnicas psicológicas que levam as pessoas a entrar nesse estado. Mas se elas entrassem nesse estado, elas eram consideradas loucas. E não era bem assim. Então, não há nenhum registro de filósofos loucos, além de Sócrates, que se autodenominava, né? Sócrates afirmava ser guiado por um daimonion. Daimonion é como se fosse um demônio. Ele afirmava ser guiado por uma espécie de voz interior, de um espírito que ele não sabia bem o que era. Ele afirmava isso. E que alguns podiam interpretar isso erroneamente. Obviamente que sim, né? E se hoje você conversa com uma pessoa religiosa sem muito conhecimento, ela vai falar: Eu sempre pensei isso, que esses filósofos aí é tudo do diabo, não é de Deus, não. Por quê? Porque não vai entender da forma como Sócrates pensava e da forma como ele colocava.
porque eu acredito que até para ele era muito difícil entender o que estava acontecendo com ele. Ele ouvia vozes, ele tinha visões, ele tinha percepções, então era difícil para ele também entender o que estava acontecendo com ele. O que que era aquilo? O que que eu sinto? O que que é isso? Né? Então, mas nenhum desses filósofos foram considerados loucos ou que tivessem transtorno mental, além de Sócrates, que se autodenominava. Essa visão de loucura, ela começou a evoluir de uma forma significativa na Idade Média. E aí, a Grécia Antiga, hoje, né, que transformamos essa essas questões de doenças mentais. Então, vem da Grécia Antiga esses transtornos mentais são entendidos dentro de um conceito médico e psicológico, coisa que não existia. Isso vai existir mais lá para frente. Com esses tratamentos que eram baseados em evidências científicas. A ideia de loucura, como uma forma de castigo divino, ela começa a ser influenciada pelas questões espirituais e foi amplamente substituída por uma compreensão mais compassiva, mais humanista, em busca de ajudar e de enfrentar os desafios. Então, a gente tem assim um panorama geral de 6 pontos principais quando a gente está falando dessas evoluções nas questões de saúde mental. Então, a gente tem o Renascimento, que começa do século XIV até o século XVIII, o Iluminismo, que começa no século XVIII, depois o terceiro momento no século XIX, o quarto momento que vai ser no início do século XX, e no meados do século XX a gente vai ter um outro momento, e no final do século XX até o presente momento. Até o presente momento, que quando a gente vai olhar, não tem grandes mudanças. Então, na Idade Média, a compreensão do tratamento de saúde mental começa a evoluir. Começa a evoluir especialmente no advento do Iluminismo, aonde o progresso de subsequências da ciência e da medicina humana. Aqui está esse esboço da saúde mental, desde o fim da Idade Média. Então, no Renascimento, no século XIV ao século XVIII, começou a haver um retorno desse pensamento científico e humanista da antiguidade. Mas as pessoas com doenças mentais ainda eram frequentemente marginalizadas e sujeitadas a tratamentos brutais. As explicações sobrenaturais para as doenças mentais ainda prevaleciam, embora houvesse uma, uma crescente busca para entendimentos mais naturais e físicos. Então, aqui a gente vê alguns processos que aconteciam. Isso aqui é uma foto daquela época, aonde se fazia um furo no crânio. Através desse furo, você pode ver que ali, né, o que que a gente tem do lado desse suposto médico que está fazendo um furo no crânio desse homem? A gente tem um padre e a gente tem uma freira com um livro na cabeça para mostrar que existia uma questão científica. Então, aqui, olha, tem conhecimento. Nós sabemos o que estamos fazendo. É claro que isso não está dito, mas nem tudo precisa ser dito.
está representado. Então, essa foto representa exatamente esse momento, onde a medicina e a ciência quer andar junto e começa ali a introduzir alguns movimentos. E um desses movimentos era esse procedimento que, através de um pequeno furo no cérebro, eles colocavam ali, rezavam e colocavam, então, por esse buraco para entrar a espiritualidade, para entrar a cura, para entrar ali a limpeza, né? A suposta limpeza dessa doença, desse comportamento estranho. E é onde entram as pinturas, né? E é onde começa o santo e o profano. Aí, nessa imagem, já é o homem tentando se conectar com Deus. Já é um pouco, já estamos ali nos meados do período renascentista. Então, esse período renascentista, ele traz a invenção da imprensa, faz crescer o número de pessoas alfabetizadas, por isso aquela freira com o livro na cabeça, porque ninguém estudava, não existe, as pessoas não eram alfabetizadas, eram total ignorância. É, o antropocentrismo, o ser humano como centro das atenções, que não era, a verdade sobre a natureza, que não existia também. Então, a verdade sobre a natureza, por ser obtida através da observação e da natureza. Então, a vida passa a ser olhada de uma forma diferente. A vida passa a ser olhada de uma forma mais respeitosa. E aí as coisas começam a mudar. No século XVIII, a gente tem o iluminismo, que vai promover a ideia da razão, a ciência e a razão. E isso também começou a influenciar a forma como as pessoas e a sociedade via a doença mental. Porque agora as pessoas já começam a ter um pouquinho mais de leitura, né? Já começam a ser alfabetizadas, e aí surgem os primeiros esforços para a reforma da instituição das pessoas doentes com doenças mentais. E elas são, é, esse movimento é liderado por um homem chamado Philippe Pinel. Philippe Pinel é um francês que vai liderar essa esse movimento da libertação dos doentes mentais. Então, em 1745 a 1826, ele foi pioneiro no tratamento de doentes mentais. Ali eu coloquei dentes, né, gente? Mas é doentes mentais e um dos percursos da psiquiatria moderna, formado em medicina pela Universidade de Toulouse, na França, e dirigiu o Hospital Bicentré-Salpêtrière. Bom, tem uma outra aula que a Narinha fala sobre isso, e eu vou falar para vocês olharem lá na plataforma, tá? Tá lá na plataforma, das aulas que já foram dadas, que ela fala, inclusive, sobre esse movimento, quando ele começa a libertar as pessoas, então vamos abrir os hospitais e tal. E aí o povo gosta, né? Porque quem é que estava nesses hospitais psiquiátricos, gente? Vamos pensar aqui. Quem é que estava lá? Os homossexuais, as prostitutas, as pessoas que não concordavam com alguma coisa dentro de casa. Mulher brigou com o marido, não concordou, não gosto disso, interna, tá maluca, entendeu? Então, imagina, abriu o sanatório e essas pessoas puderam sair, o povo gostou, né? Porque todo mundo fala mal dessas pessoas, mas
Todo mundo quer essas pessoas aqui do lado de fora, né? Livres para poder usá-las e abusá-las. E aí então a gente entra no século XIX. A medicina e a psiquiatria tornou-se uma disciplina médica especializada. Abre aspas aqui, estrelinhas aí. Século XIX, não existia nem psiquiatria, tá bom? Não existia nem essa especialidade. Era tudo um bando de curiosos, querendo entender, querendo saber. E aí, o que vão falar da gente daqui a 100 anos? Que somos também um bando de curiosos, mas curiosos que estamos lutando, buscando conhecimento, buscando ciência, com a mente aberta e um pouco mais de liberdade para poder expressar os nossos desejos, as nossas vontades. Então, essa especialização médica, ok. As instituições As instituições basilares cresceram em número, muitas vezes com lugares de isolamento e não de cura. O surgimento do termo psiquiatria, está entre aspas ali, e o início do tratamento médico sistemático da doença mental. A moral treatment, aqui está em inglês, né? Tratamento moral. Foi um movimento por William Duke, na Inglaterra, que enfatizava um ambiente calmo, terapêutico para os pacientes. Mas o que se tinha ainda era algo muito diferente. E por que não dizer que ainda é? E aí a gente entra nos tratamentos que se tinha naquela época, como a lobotomia. Essa cirurgia de lobotomia era uma cirurgia que se retirava esse lóbulo frontal. O nosso cérebro ele é dividido por alguns lóbulos, né? Então a gente tem o lóbulo frontal, o lóbulo, dois lóbulos parietal e o occipital. Então aqui a gente tem um, aqui a gente tem outro, aqui a gente tem um e aqui atrás a gente tem outro. Então imagina que isso é dividido em quatro partes. E essa parte do lóbulo frontal, ela era tirada, né? Então abria-se o cérebro, esse osso aqui era deslocado e eles faziam uma cirurgia ali dentro do cérebro. Essa parte do lóbulo frontal é a parte dos nossos pensamentos. E quando você mexe ali, você alterou aquela pessoa para sempre. É claro que alguma coisa estava acontecendo, mas existia também, além dessa cirurgia, os tratamentos de choque no lóbulo frontal. Você pode ver que tem, né, duas placas, no, um do lado direito, outro do lado esquerdo, ele segurando ali nos lóbulos parietais para fazer ali um choque no cérebro. E isso era muito comum. Dentro desse quadro maravilhoso que a gente está vendo de como eram tratadas as doenças mentais, a gente vai entrar num cenário muito triste, aonde o Brasil é considerado como um holocausto brasileiro. Aí a gente entra nesse cenário. O cenário brasileiro, o Hospital Colônia em Barcelona, ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. Em 1961, com cerca de 25 vezes mais pacientes do que a sua estrutura física suportava. E o Hospital Psiquiátrico de Barcelona foi um cenário de loucura. O Hospital Psiquiátrico de Barcelona foi um cenário de mortes. Mais de 60.000 pessoas morreram sem sequer ter sido diagnosticada com alguma doença grave. O estado dessas pessoas era de calamidade, de humilhação, de desprezo, de abuso,
de falta de respeito, de uma desumanidade sem igual. A situação foi tão séria, foi tão grave, que nós fomos cenário mundial e a Organização Mundial de Saúde precisou interferir, precisou agir para desabilitar aquele lugar que destruiu vidas, famílias e uma sociedade. O Hospital Colônia de Barcelona foi considerado um holocausto no cenário brasileiro quando se fala de doenças mentais, saúde mental e psiquiatria. Não é para a gente lembrar disso com nenhum tipo de orgulho, mas com muita tristeza no coração. E a gente está falando de algo que aconteceu logo ali, logo ali. Nós estamos falando de algo que aconteceu de 1930 a 1980, logo ali, tá? 60.000 pessoas morreram sem sequer ter recebido um diagnóstico. Quem eram essas pessoas? Homossexuais, prostitutas e os que discordavam. A lista é ampla e você pode imaginar. Até hoje, se você é uma pessoa que discorda da política, que discorda da sociedade, que não concorda com as coisas que estão acontecendo, você está sendo colocado às margens da sociedade. Então, de 1930 a 45, depois da guerra, depois da Segunda Guerra, a gente está falando aí da era do governo do Getúlio Vargas. O Brasil começou a desenvolver uma política de saúde mais ampla, mas ainda com foco no modelo asilar, de asilos, né? No pós-guerra, houve uma influência dos movimentos internacionais de reforma da saúde mental, que começaram a questionar a eficácia e a humanidade nos tratamentos em grandes instituições. A história dos políticos de saúde no Brasil na era Vargas. Então, na era Vargas, começa a ter ali um movimento um pouco mais severo em relação a essas políticas. E a política internacional começa a intervir. O movimento de reforma psiquiátrica dos anos 70 aos anos 80, inspirado pela reforma psiquiátrica italiana e pelo movimento antimanicomial, profissionais da saúde, pacientes e ativistas sociais no Brasil começaram a se mobilizar por essas mudanças. A psicologia teve um papel importante trazendo abordagens terapêuticas mais humanas e individuais, destacando a importância da reinteração social e dos pacientes. Como sempre, a psicologia tentando humanizar o tratamento frio da medicina e da psiquiatria. Eu não estou criticando o tratamento, mas estou dizendo que ele também precisa ser mais humanizado. Não podemos olhar para pessoas com transtornos mentais, sejam eles quais forem, uma ansiedade, uma depressão ou uma esquizofrenia, uma bipolaridade, um transtorno borderline. Não podemos olhar para esses transtornos, para esses problemas de uma forma fria. Ah, tá. É o quê? Aham. Então tá. 2 tabletes desse de manhã, de tarde. Ou então eu vou tomar de manhã. Tome isso aqui. Não é assim. O que aconteceu na sua vida? Então, eu quero que vocês, terapeuta das emoções, tenham isso muito claro. O indivíduo, ele é indivíduo. Ele é um. Ele é uma pessoa que carrega uma história. E foi essa história que ele foi constituído. Foi dentro desse sistema que ele foi constituído. Foi dentro desse enrolamento, né? Como a gente fala em inglês, enrollment.
Foi dentro desse processo que ele chegou aonde ele chegou. Se ele fosse criado num outro lugar, num outro sistema, numa outra família, numa outra compreensão, numa outra orientação, ele não seria quem ele é. Então, nós precisamos entender isso e olhar para as pessoas e mostrar para elas um caminho da autolibertação. Aí a gente entra na redemocratização da Constituição de 1988. Estamos falando num negócio logo ali, aqui na esquina. Olha bem. Com o fim da ditadura militar e no início do processo da redemocratização, as demandas por reformas em várias áreas sociais, incluindo saúde mental, ganharam força. A Constituição de 1988 representou um avanço garantindo o direito à saúde e criando o Sistema Único de Saúde, o SUS, um princípio com princípios de universidades, integralidade e descentralização. A Lei Paulo Delgado e a Lei da Reforma Psiquiátrica 10.216. Essa lei é super falada até hoje, tá? A Lei 10.216 é super falada até hoje. Em 1989, o deputado Paulo Delgado representou esse projeto de lei e, e fez essa proposta para essa reforma, né? Para essa reforma e ele apoiou essa reestruturação de cuidado de saúde mental. Em 2001, após essa longa transição de intensos debates, foi sancionada a Lei 10.216, conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica. 2001, meu povo, 2001. Olha bem, olha bem, que formalizou a mudança do modelo assistencial de um sistema centrado nos hospitais psiquiátricos para o modelo de atenção comunitária. Eu estou falando de algo que aconteceu logo ali. Eu já era, inclusive, formada. Presta atenção nisso. Essa lei prevê essa lei prevê a progressiva extinção dos leitos em hospitais psiquiátricos. Olha bem, não pode ficar por tanto tempo no hospital psiquiátrico. Não era nem para ficar, não era nem para ficar, né? A criação dos serviços substitutivos como centros de atenções psicossociais é onde nasce os CAPS. CAPS são centros como se fosse, como é que se fala? Ai, fugiu o nome. Fugiu o nome aqui. Mas é como se fosse assim um pequeno centro médico ali da cidade, sabe? Como se fosse vai ali no postinho de saúde, uma coisa assim, sabe? Então, o CAPS é isso, existe até hoje. Então, fazendo aqui um grande resumo dessa história da psiquiatria, nós estamos falando de algo que aconteceu e que está acontecendo. Vocês estão dentro da história. Vocês estão fazendo parte de um movimento revolucionário. Vocês estão fazendo parte de um movimento transformador, que está mudando a história, que está mudando e que vai mudar cada vez mais. Quando eu comecei o mapeamento das emoções, em 2020, eu me lembro que uma pessoa falou assim para mim, uma amiga profissional. Ela falou assim para mim: mas como que você vai fazer um curso com a psicologia? Um curso de quê? Um curso como? Para quê? Entendeu? Ela não conseguia entender, ela eh, não conseguia entrar na cabeça dela que eu poderia colocar, fazer.
Porque assim, o que que a gente faz? A gente faz consultas. Como é que eu vou fazer um curso? Um curso de consulta? Como assim? Né? Como é que o psicólogo vai fazer um curso? Um curso, se ele dá consulta, a gente vai fazer um curso ensinando as pessoas sobre os seus problemas, para que elas se libertem dos seus problemas e não fiquem dependentes de ir ao psicólogo toda semana, toda semana, toda semana. Senão ele passa a ser um mini paciente psiquiátrico, entendeu? Ele não é um paciente internado lá no manicômio, mas ele é um paciente internado dentro do meu consultório, que fica ali dependendo de mim o resto da vida. E há profissionais muito maléficos que vão fazer de alguns pacientes escravos forever. E é aí que a gente tem que agir. E outra coisa, sem contar que é muito caro. Nem todo mundo tem esse dinheiro para ficar pagando, 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 pagando psicólogo o resto da vida, né? Então, antigamente, só ia fazer terapia artistas, pessoas importantes. Ah, porque o meu terapeuta. Ah, porque meu terapeuta, né? Então, os terapeutas eram caríssimos. E só podia fazer os ricos. Ei, mas peraí, peraí, peraí. A gente está falando de vida. A gente está falando de uma coisa essencial, que é saúde mental. A gente está falando de vida, a gente está falando de saúde. A doutora Ellen Langer, é uma americana professora da Universidade de Harvard. E ela é a mãe do que a gente chama hoje de, de mindfulness. E ela fala sobre a diferença de meditação. Qual é a diferença da meditação para o mindfulness? O mindfulness você não vai parar e ficar ali hum, pensando em nada. Não, não é isso. Não é isso. Você vai pensar em coisas, mas você vai direcionar a sua mente para o que você quer pensar. E toda vez que eu vejo isso, eu vou mandar esse artigo para vocês, tá? Lá no grupo. A página dela tá em inglês porque é a página da Universidade de Harvard. E toda vez que eu vejo esse tipo de assunto, eu fico feliz aqui dentro, sabe? Eu sinto assim uma alegria na minha alma. E hoje eu até falei para Dani, ela infelizmente não pôde estar agora de manhã na aula. Eu falei para ela, é sempre uma batalha muito grande quando vai abrir uma próxima turma do mapeamento das emoções. Parece que eu começo a travar uma batalha, essa luta espiritual aí, né, que a gente falou, ela começa a acontecer. Ai, faço ou não faço? Ai, gente, acho que eu não vou abrir mais turma, não. Toda vez é isso. Toda vez é isso, gente. Já tá indo para 15ª, 16ª, nem sei mais, já perdi as contas. Mas toda vez é essa batalha. Ou eu fico doente, ou eu desisto, ou eu falo esse mês não, mês que vem, não, eu não sei. Ai, eu acho que eu não quero mais. Porque é uma luta muito espiritual. E aí eu falo do espiritual aqui. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando do espiritual no sentido do invisível, do que não é tangível, do que você não pega, mas você sabe o que está acontecendo. E há uma energia no mundo do bem e do mal, da luz e da escuridão, do branco e do preto, do alto e do baixo, do sim e do não, do certo e do errado. E isso não tem nada a ver com religião. Mas a gente classifica, né, como Deus e demônio, como Sócrates falava. Por que que Sócrates falava isso naquela época? Porque ele deveria achar isso não deve ser uma coisa do bem, isso deve ser uma coisa do mal, não é possível. Entendeu? Porque nem ele, porque se ele admite que aquilo é do bem, ele ia se autovalorizar. E como filósofo, de modo geral, os filósofos são muito humildes. Então ele não podia trazer aquela glória para ele. Então ele preferiu dizer que era uma coisa do demônio, é uma coisa ruim.
porque não deve ser boa. Se fosse boa, tava todo mundo me apoiando, tá todo mundo me tacando pedra. Eu tenho mais adversários do que qualquer outra coisa. Então, todas as vezes que está para abrir uma nova turma do mapeamento das emoções, eu sinto isso também. Por quê? Você imagina, olha a quantidade de pessoas, né, que passo a passo vão tomando essa decisão e entram ali e transformam o casamento e transforma a vida. Aí é um filho transformado através de quê, gente? Através do entendimento, através de um conhecimento, através de uma lógica. E aí a pessoa começa a perceber: é, eu não sou maluca, não. Na verdade, eu apanhei muito quando eu era criança, né? É, gente, eu não sou maluca, não. É que eu apanhei demais. É, eu não sou maluca. Eu fui abusada na minha infância, de 5 anos até os 12 anos, eu fui abusada, né? Sexualmente pelo meu tio, pelo tio fulano de tal. É, não, eu não sou maluca, não. Isso aí realmente deve ter algum problema. Porque até essas pessoas que passaram por isso que eu tô falando, de modo geral, elas passaram a vida inteira achando que elas eram culpadas, entendeu? A culpa é minha, porque eu era assanhada. A culpa é minha, vai ver que a culpa é minha, porque eu estava com o vestido curto. A culpa é minha, porque eu era muito levada. Meninos também foram muito abusados. E aí, eles também carregam essa culpa. Eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou covarde. Fulano abusou de mim. Aí eu ia para o banheiro e meus colegas tudo abusaram de mim e eu ficava lá porque eu sou um banana mesmo. Aí ele vai internalizando aquilo, mas não expressa, não coloca para fora, sabe? Não fala. E aí você, de repente, aprendendo, trabalhando, ouvindo, ensinando as pessoas o caminho, elas começam a aprender, elas começam a se libertar e pronto. Elas não são doentes mentais, elas não precisam se tornar um bêbado, um alcoólatra, um traficante, um viciado, uma prostituta. Não precisa nada disso. Aí elas vão se regenerando e vão mudando. Então, há de haver uma grande batalha espiritual. Eu não estou vendendo um curso de, sei lá, de fazer crochê, entendeu? Eu não estou vendendo um curso para você aprender a fazer, arrumar guarda-roupa. Então, é claro que é um processo muito complicado. Eu vou abrir agora para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem perguntar. A gente até passou um pouquinho, mas tudo bem. Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem perguntar. Sai, hoje em dia ainda existem esses hospitais psiquiátricos, não da mesma forma, mas ainda tem pessoas que são internadas em hospitais, Ainda tem. Ainda né? tem, mas como eu li ali para vocês, depois da reforma psiquiátrica, elas não podem ficar internadas por muito tempo. Vamos Ah, dizer que ok. a pessoa teve um surto, tá? Ela Uhum. surtou, sei lá, surtou, aconteceu uma loucura, ela esfaqueou alguém, um vizinho, e internaram ela, foi para o hospital, internaram, né? Porque ela teve um surto. Ela vai ficar lá, vai ser medicada e tudo mais, vai se acalmar, vai ser ouvida, vai ser atendida pelo assistente social, pelos psicólogos, mas ela não pode ficar no hospital, porque é maluca, não pode mais. Ah, ok. Mais alguma pergunta, gente? Sai, quando você falou dos 6 pontos principais, estava-se a referir ao quê? Que eu perdi, desculpa.
Eu apontei aqui os 6 pontos, mas eu não sei muito bem o que é que estava-se a referir. Do Renascimento, Iluminismo, século XIX, Deixa eu ver. meados do século XX, final do século XX até agora. Eu não percebi muito bem esta parte aqui, não. Eu falei, peraí, deixa eu voltar aqui. 3 pontos. Seis pontos principais: Renascimento, Iluminismo, Ah, tá. Renascimento, que foi do século. século XIV ao século XVII. É isso? Isso. Aí E depois isto fala, do Iluminismo, que foi no século XVIII. e isto é em relação ao quê mesmo? Foram as fases que foram passando. Cada fase dessa aconteceu alguma Ah, coisa, entendeu? Cada fase dessa, em relacionado com a saúde mental, né? isso, cada fase dessa teve uma situação. Por exemplo, no Renascimento ali, que foi eh, no primeiro, né, na Idade Média ali, era aquilo que eu falei, as pessoas com esses transtornos, elas eram vistas até como pessoas especiais. Uhum. Mas aí depois foi mudando. Então, a doença mental ela foi passando por várias fases. E até o presente século, né, que vem do século XX até o século XXI, não houve tantas mudanças assim, além da reforma psiquiátrica, mas não houve tantas mudanças assim. Obrigada. Nada. Como diz o Cadu, merece. Mais alguma dúvida, gente? Esse é um assunto bem denso, né? Inclusive, tem um documentário, um documentário que você acha na internet, também posso mandar para vocês, posso colocar lá na plataforma, sobre esse holocausto brasileiro, né? Mas eu recomendo para quem tem estômago de avestruz, porque eu, eu não quero ver. Porque me cria uma revolta, sabe? Me cria um mal-estar tão grande, é igual a guerra. Me faz tão mal. Eu fiquei esses meses que eu estava no Brasil, a gente não ouve, não vê mais televisão no Brasil, né? Aqui também quase não vejo. Mas o meu marido gosta de ver jornal. Então ele vê jornal de manhã e de noite, de manhã e de noite. E o meu marido é árabe, né? Então isso é um assunto também que machuca muito a ele. Então ele está sempre vendo. E aí eu passei a ver novamente. E eu confesso para vocês que é muito ruim, né? É muita desumanidade. A guerra existe ali, né? Isso seria um outro assunto, mas a guerra existe interesses muito mais pessoais, muito mais políticos do que qualquer outra coisa, né? E que envolve religião e tudo isso, né? Enfim. Bom, gente, se não tem perguntas, então vamos ficando por aqui. Espero que todos estejam com a saúde mental organizada, que todos estejam bem. Que ninguém surte, porque é um assunto pesado, né? É um assunto delicadíssimo, mas que a gente tem que entender, porque quem nunca teve aí um louco na família? Como eu disse para vocês, na minha teve, e teve mais de um. Vou tirar uma foto nossa aqui. Olha, Ô, a. Sai, Oi? desculpa, queria só falar uma coisa. Ao mesmo tempo que eu fiquei um pouco triste, assim, de pensar que a minha avó passou por tudo isso, né? Que a minha avó foi submetida a tratamento de choque, enfim, né? Minha avó, paterna. Mas, ao mesmo tempo, me vem, assim, a- uma alegria da gente... Nós somos uma geração privilegiada, eu vejo, né? Dessa busca
de muitas coisas são quebradas e hoje em dia as pessoas estão muito mais abertas a esse conhecimento e a gente está buscando isso. Então, ao mesmo tempo que traz uma tristeza de olhar para o passado, mas ver que a gente está evoluindo. Isso Aham. me trouxe uma gratidão, assim, por ter essa oportunidade, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A mãe do meu avô, ela morreu no sanatório. O irmão da minha avó morreu no sanatório. O meu pai se suicidou, né? Porque era um artista, meu pai era um escultor, pintor. Também artistas eram todos assim considerados pessoas loucas, né? Então, assim, a gente vê que é uma coisa que está muito perto da gente ainda. E quando eu digo para vocês que vocês estão dentro da história, vocês estão mexendo com o assunto, vocês estão se envolvendo com um assunto que é o assunto do futuro. Essa psicóloga, professora da Universidade de Harvard, ela diz que a psicologia, ela já é uma senhora, tá? Eu não sei qual a idade dela aqui, mas eu vou mandar o link para vocês lá no WhatsApp. Ela diz que a psicologia é a única chance que o mundo tem para transformar a humanidade, porque é através da nossa mente. Então, ela fala do poder que a mente tem. E a mente não é uma caixa craniana com uma massa encefálica construída de lóbulos frontais, parietais, occipitais. Não é isso. A mente é muito além disso. A mente é um pensamento que até hoje os seres humanos, por mais que pesquisem, não conseguem definir. E ela fala um pouco de espiritualidade, e eu, eh, nos meus estudos, eu vejo isso assim muito forte, tá? Então, tem um homem, um cientista, tem até um filme dele que ele ficou paraplégico, tetraplégico, total, sem movimento nenhum, na cadeira de roda, não falava, não pensava, um físico muito importante. Esqueci o nome dele agora, uma pessoa muito importante. E com os olhos, ele, o computador ali falava, digitava, e, ué, mas o cérebro dele não estava parado? Então, o pensamento não é o teu cérebro. O pensamento é algo, desculpa, de muito poder. E ela fala sobre essa força do nosso pensamento, esse poder que há dentro de nós. Somos pequenos deuses. Na Grécia Antiga, existiam deuses, todos eram deuses. Deus disso, Deus daquilo, Deus de não sei o que, não sei o quê. O tempo, né, depois de Cristo, então a gente olha para Deus como a figura de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas se nós somos os cristãos que acreditam nesse Deus, são filhos de Deus, se você é filho de Deus, você é o quê? Logo você é Deus. Se você é um Deus, você tem poder. E onde está esse poder que você não está usando? Foi aquilo que a gente falou na primeira aula. Eu queria que vocês pensassem muito nisso. Que hoje eu conversei isso com a Narinha na hora do almoço, né? Que coisa forte que me veio. Pensa nisso. Quem era você? Quem seria você se você não tivesse clicado naquele botão? Se você não tivesse comprado o mapeamento das emoções? Há 3, 2 anos atrás, 1 ano, 2 anos, 3 anos, seja lá o tempo que for. Quem seria você hoje? Quem seria você hoje? Né? Então, isso é uma reflexão que leva a gente a pensar
que através do poder da nossa mente, a gente começou a mudar a nossa vida. E porque você mudou a sua vida, você está mudando a vida de outras pessoas. É isso. Beijo para vocês. Ótimo fim de semana. E a gente se vê por aí. Bye, bye.